Paz do Senhor, estamos novamente no canal. Hoje iremos estudar a última parte da lição de Paulo. Hoje nós veremos a viagem dele para a prisão, Roma. Veremos as cartas que ele escreveu. Vai ser muito linda essa lição. Então corre, pega o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e vem comigo! Nós vamos começar com Paulo em Jerusalém, encontrando com o profeta Ágabo, que se encontra em Atos 21, de 10 a 11, que diz assim: Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ágabo fala a profecia do que aguardava em Jerusalém. Depois de ouvir isso, os irmãos imploraram para Paulo não ir para Jerusalém. Mas olha o que ele responde no versículo 13. Então ele respondeu: Que fareis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Porque quando estava em Mileto, o Espírito Santo havia avisado a Paulo que o esperava: prisões, tribulações. Isso está lá em Atos 20, 22 a 23. Paulo, no começo, ele foi muito bem recebido em Jerusalém, ficou até na casa de Tiago, que é irmão de Jesus. Mas depois nós vamos ler em Atos 21, de 27 a 29, que diz assim: Quando já estavam por findar 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Éfeso, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo introduzia no templo. Os judeus, na realidade, se levantavam contra ele, clamando: Homens israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina todos contra o povo, contra a lei, contra o templo, pois ele profanou, introduziu um grego no meio de nós. Paulo não tinha feito nada disso. Isso tudo era inveja, confusão do povo. Mas o que eles fizeram? Arrastaram Paulo para fora do templo, procurando matá-lo. Mas foi avisado ao tribuno que Jerusalém estava toda em confusão. Ele então, com seus soldados, o centurião, corre para lá. E os judeus, vendo, param logo de ferir a Paulo, porque eles estavam batendo em Paulo. E o tribuno leva Paulo preso, achando que fosse um egípcio. Paulo, então, informa que ele era judeu, nascido em Tarso, e pede para falar ao povo. Tudo isso está aqui em Atos 21, de 27 a 40. Mas depois vocês leem, que é bem interessante. O comandante permite que Paulo fale à multidão que gritava para que ele fosse morto. Então ele mostra que ele é judeu, se defende, prega sobre a sua conversão. Isso tudo aqui está no 22, de 3 a 21. A multidão então começa a gritar novamente para que ele fosse morto. E o comandante mandou açoitá-lo e verificar por que a multidão estava querendo ele morto. Mas quando ele soube que Paulo era cidadão romano, mandou parar de bater nele rapidamente. E no dia seguinte ele reuniu os principais dos sacerdotes e todo o sinédrio. Por que ele fez isso? Ele mandou chamar Paulo para que Paulo pudesse falar a eles. Então ele apresentou Paulo a todo esse povo. Está no capítulo 23, de 1 a 10, vocês podem ler depois. O sinédrio, ele era composto de fariseus e saduceus.
O Sinédrio foi aquele que julgou Jesus, julgou Pedro, julgou João, Estevão e agora Paulo. No caso de Estevão, lembra? Paulo fez parte do Sinédrio e ele ainda consentiu na sua morte. Como Paulo disse que ele era fariseu, o Sinédrio se dividiu e começou a maior confusão. O comandante, com medo que Paulo fosse espedaçado por eles, mandou que o retirasse dali e o levasse preso para a fortaleza. No versículo 11 desse 23, o Senhor aparece a Paulo e nós vamos ler. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos guardar esse versículo, porque aqui nós vimos o Senhor falando para ele que queria que ele fosse a Roma. E nós vamos voltar a esse versículo mais tarde aqui na nossa lição. O que acontece? Os judeus se reuniram e decidiram não comer nem beber nada, até que tivesse matado Paulo, e armam uma cilada. Tudo isso está aqui nesse capítulo 23, de 22 a 35. Mas o sobrinho de Paulo conta ao comandante e ele tira Paulo à noite, escondido, e manda-o para o governador Félix, em Cesareia. Olha a escolta que ele mandou. Ele mandou 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros. Cumprindo a escritura que Jesus disse em Mateus 10, 18 para os seus discípulos, olha o que ele falou: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então Deus já tinha falado aos discípulos que eles seriam levados, conduzidos a reis, a governadores, para darem testemunho dele. E aqui nós estamos vendo isso se cumprindo na vida de Paulo. E no capítulo 24, de 1 a 27, nós vamos ler. Diz assim, é um texto grande, mas eu acho muito interessante a gente ler. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por seu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre por toda parte, isso reconhecemos com toda gratidão. Bajulando bastante o governador, né? Entretanto, para não se deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atende por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísia, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz nessa nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais do que 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também
me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmo digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísia, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou o centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passando alguns dias, vindo Félix com Drúcia, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-se, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Aqui a gente vê que também teve suborno, você viu no versículo 26? Aqui nesse capítulo nós vemos que Paulo está diante de 2 poderes, o poder religioso e o poder executivo. E tem 2 discursos, o de Tértulo acusando Paulo, que ele era um orador experiente, mas acusou Paulo de quê? De promover sedição, de profanar o templo e ainda chamando-o de peste. E o outro discurso é o de Paulo se defendendo perante Félix, que era o governador de Cesareia e que não acha nada que o condene, mas ele deixa-o preso. E mais tarde, quando a sua esposa chega, que era Drúzila, uma esposa judia de Félix, ele manda chamar Paulo novamente para estar diante deles e Paulo aproveita a oportunidade e prega para eles, falando acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. O que acontece? Félix ficou amedrontado e mandou Paulo se retirar, deixando-o preso, mesmo não achando nada que o condenasse, porque ele queria o apoio político dos judeus e ele também queria suborno, como eu já falei. E nesse capítulo nós vimos que Paulo fica preso por 2 anos. Félix é substituído por Pórcio Festo. Félix foi um péssimo governador e logo ele foi substituído. No capítulo 25, nós vimos que Paulo ainda está preso há 2 anos, sem ter cometido crime algum. Festo, que substituiu Félix, foi para Jerusalém conhecer a cidade e lá ele recebe a visita dos judeus, principais dos sacerdotes, que o acusavam e pediram que ele mandasse Paulo para Jerusalém para ser julgado. Mas, na verdade, eles intentavam era matar Paulo no caminho, armando ciladas. Mas Festo não atendeu o pedido deles, graças a Deus, e diz que se eles quisessem, eles queriam a Cesareia e que ele já estava indo para lá. Quando Festo chega a Cesareia, vêm os judeus acusando Paulo, sem contudo conseguir provar nada do que eles acusavam. Está lá no versículo de 6 a 8. Festo, ao ouvir as acusações então sobre Paulo, ele viu que as acusações eram relacionadas às coisas dos judeus, costumes judaicos, e não viu crime nenhum passivo de morte. Só que eles queriam matá-lo por questões religiosas. E para os romanos, que eram politeístas, tinham vários deuses, era mais uma religião e eles não julgavam ninguém por questões religiosas. Mesmo os judeus querendo dar um ar político, dizendo que ele fazia sedições, o que era mentira, eles, mesmo assim, não convenceram a Festo, que deixa Paulo se defender. E Paulo, então, apela para César. Nós vamos ler o versículo 8 a 12.
Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém para lhes ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. O que levou Paulo a apelar para César, em vez de querer ser julgado em Jerusalém, onde poderia ser até liberto? Apelando para César, ele teria que ir para Roma. Deus já tinha falado com Paulo que queria que ele fosse a Roma. Lembra que eu falei para guardar o versículo 11 do capítulo 23? Ele iria pregar a César, o imperador romano, e a guarda de toda a casa de César, o que realmente aconteceu. Paulo relata isso na sua carta aos Filipenses 1:13 e 4:22, que nós vamos ler. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E no 22... todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Realmente Paulo teve contato com César, com os guardas, com toda a guarda pretoriana, todo mundo. Então, nesse capítulo 25, Lucas deixa bem claro que Paulo é inocente e que não cometeu crime algum. Estava sendo perseguido por causa do evangelho. Passa alguns dias, o rei Agripa vem com Berenice para Cesareia, para saudar Festo, que expõe o caso de Paulo a eles. Isso tudo aqui no capítulo 25, de 14 e 22. Vocês poderiam ler depois, que é bem interessante. Paulo, então, se defende perante o rei Agripa, que era o rei da Galiléia e Pérea, e de Berenice. Isso nós temos que ler. Já está no capítulo 26, de 1 a 23. Vamos ler, então. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu no caminho afora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que comigo iam.
e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar-te contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isso é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Ele fala quem ele era e o seu encontro com Jesus no caminho para Damasco. Festo interrompe a Paulo e fala, vamos ler aqui no versículo 24. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Porque ele sabia que Paulo era culto, instruído aos pés de Gamaliel, que era um sábio, rabino, mestre da lei. Então ele deduz que Paulo só podia estar louco. Ele não conseguia entender o evangelho. 1 Coríntios 1,18 eu queria ler, que diz isso, né? Que nem todos entendem o evangelho. 1,18 fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mas Paulo responde no versículo 25 e 27. Nós vamos ler também. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. E o rei Agripa fala com ironia no 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e diz: por pouco me persuades a me fazer cristão. Na realidade, o rei Agripa, ele adia a decisão de aceitar a palavra do evangelho que Paulo está falando. Perdeu uma grande oportunidade de se tornar cristão. Mas ele reconhece que Paulo é inocente e que bem poderia ser solto se não tivesse apelado para César, no versículo 31 e 32. Mas Paulo sabia que teria que ir a Roma e o único jeito foi apelar para César. Paulo então embarca para a Itália no navio com outros presos sob o cuidado de um centurião chamado Júlio. Eles passam por uma grande tempestade no mar e sofrem um naufrágio. Mas um anjo do Senhor aparece a Paulo e fala em Atos 27, 24, nós vamos ler, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Aqui a gente vê que Paulo está temeroso, mas um anjo do Senhor aparece novamente para ele e diz que ninguém sofreria dano. Paulo então se levanta perante todos os do navio e fala para terem calma que nenhuma vida iria se perder, a não ser o navio.
E diz que o anjo apareceu para ele e disse tudo isso. 14 dias eles ficam sobre essa tempestade, não é brincadeira não. Quando amanheceu, Paulo falou que todos tinham que se alimentar para ficar fortes, né? Para conseguir sair desse naufrágio. Ele parte então o pão, deu graças ao Senhor e comeu. Todos começaram a comer também e recobraram ânimo. Depois de todos alimentados, eles jogaram o trigo fora para aliviar um pouco o navio. Logo, o que aconteceu? O navio bateu numa ilha, se partiu e um soldado queria matar todos os presos. Mas o centurião não permitiu que o soldado fizesse isso. Por quê? Porque ele estava querendo salvar a Paulo. E ordenou o seguinte: quem soubesse nadar fosse os primeiros a sair do navio. E os outros que se agarrassem tábuas nos destroços do navio. E assim todos, ninguém se perdeu, todos se salvaram e chegaram numa ilha, que era a ilha de Malta. Os bárbaros, que eram os habitantes dessa ilha, trataram-os muito bem. Acenderam até uma fogueira para eles se aquecerem do frio e da chuva. Paulo atirou uns gravetos nessa fogueira e nessa hora uma víbora saiu dos gravetos e mordeu a mão de Paulo. Os bárbaros ficaram assustadíssimos e falaram, olha o versículo 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas Paulo balança a mão, joga a cobra na fogueira. Eles logo mudam então de opinião e agora acham que Paulo é um deus. Nós vamos ler os 5 e 6. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Isso já tinha acontecido com Paulo e Listra, lembra? Quando eles começaram a chamá-los de Barnabé, chamaram de Júpiter, e Paulo chamaram de Mercúrio, e eles queriam até sacrificar a eles. Isso está lá em Atos 14, 2 e 13. Nós vimos isso numa lição aí passada. Lá então nessa ilha, Paulo cura o pai de Públio, que era o principal da ilha, e quem hospedou todos eles em casa, no seu sítio. Quando o pessoal da ilha soube que o pai de Públio fora curado, começaram a trazer todos os enfermos e todos foram curados por Paulo. Eles ficam em Malta por 3 meses. Depois eles seguiram viagem rumo a Roma, no navio alexandrino, que era um navio egípcio, e que tinha ido nessa ilha passar o inverno. E o que acontece? Os bárbaros abasteceram o navio de tudo que Paulo e os outros precisariam para a viagem, pois eles estavam muito agradecidos pelas curas que Paulo tinha feito e eles também gostaram muito deles. E eles foram então de Malta para Siracusa, onde ficam 3 dias. De Siracusa eles vão para Régio. De Régio, como tinha soprado um vento sul, em 2 dias eles chegam em Putélio, onde eles ficam 1 semana com os irmãos em Cristo. De lá eles vão por terra para Roma. E os irmãos de Roma, sabendo que Paulo chegaria, foram encontrá-lo na praça de Ápio e as 3 vendas. Paulo, vendo os irmãos, sentiu-se mais animado. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, tá? Alguns teólogos acham que provavelmente foi por aqueles irmãos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecoste, que passa-se em Atos 2. Incrível isso, né? O evangelho já estava bem difundido entre as nações. Em Atos 28:16 nós vamos ler. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Paulo fica preso em domicílio com um soldado que o guardava numa casa que ele mesmo alugara. 3 dias depois que ele já estava lá, ele convocou os principais dos judeus para explicar o que tinha acontecido com ele.
mas eles nem sabiam de nada. Eles não tinham recebido nenhuma acusação contra Paulo, e nós vamos ler no 17 a 22. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essas cadeias. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti alguma coisa. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito dessa seita que por toda parte é ela impugnada. Eles querem ouvir sobre o que ele prega, porque por toda parte se ouvia falar desta seita. Eles não entendem que o que Paulo prega, seita, não tinha seita nenhuma, mas eles não entendiam, chamavam de seita. Paulo, então, marca um dia para eles virem na casa dele e chegou um grande número de judeus. Paulo começa a pregar desde manhã até a tarde, mas muito poucos aceitam. Olha o que Paulo fala, então, no versículo 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Paulo, então, fala que se eles não querem, já foi dito que os gentios receberão e receberão de bom grado. Ele, então, começa a pregar para os gentios. Paulo fica preso em domicílio por 2 anos. E a Bíblia diz que ele prega sem impedimento algum, que nós vamos ler no 30 e 31, que diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aqui se deduz que depois ele foi solto, porque na sua carta aos Filipenses, que ele escreve aqui de Roma, ele diz que cedo ficaria livre. Nós vamos ler Filipenses 1, 25. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Então ele está dizendo que ficaria com eles, ou seja, que ele estaria livre, né? Paulo escreve várias cartas. As cartas escritas da prisão, que é durante o tempo em que ele esteve preso aqui em Roma, ou durante o período que ele também ficou preso em Cesareia. São as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. As maiores e as mais antigas cartas de Paulo é Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2ª e 1º Coríntios e Romanos. Nestas cartas, ele escreve as adversidades que enfrentou. Primeira coisa, ele foi caluniado, ele escreveu em 1 Coríntios 7, 5 e 6. Segundo, ele foi perseguido, ele escreveu em 2 Coríntios 4, 16 a 17. E terceiro, quando ele foi apedrejado, ele escreve aos Romanos 8, 18 e 2 Timóteo 1, 12. E também escreveu as epístolas pastorais. Elas são chamadas de pastorais porque incluem instruções para os jovens pastores, que era Timóteo e Tito. As cartas são 1ª e 2ª Timóteo e Tito. O que nós podemos aprender com Paulo? Muitas coisas, mas eu listei apenas 4. Primeiro, a perseverança em Deus. Porque, pior que fosse a adversidade, ele não desistia. Segunda, determinação. Paulo tinha objetivos definidos e ideais concretos. Terceiro, confiança absoluta em Deus. Deus falava com ele e ele se acalmava e confiava, seguindo em frente sem esmorecer.
Quarto, a esperança. Ele via a glória futura do céu para ele. E nós vamos terminar a lição de Paulo com um versículo maravilhoso que ele fala para Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Coisa maravilhosa, somos nós que guardamos e esperamos a vinda do Senhor. Se você gostou dessa lição, dá um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe a lição para algum amigo seu. E agora então nós vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua presença, meu Deus, nos colocando em Tuas mãos. Aprendemos sobre a vida de Paulo, homem determinado, sofreu muitas tribulações, mas não desistiu de Te servir e de propagar a Tua palavra. Deus, nós queremos, ó Pai, colocar esta pessoa que está me ouvindo em Tuas mãos, para que haja paz e tranquilidade nessa vida, para que ela possa entender, meu Deus, que o melhor desta terra é servir ao Senhor, andar em seus caminhos, porque face a qualquer tribulação, problema, o Senhor está conosco e o Senhor peleja por nós. Peleja por essa vida, traga paz e segurança, tire toda agonia, tire toda angústia, toda aflição, seja lá o que for. Coloque tua mão de poder sobre essa vida, trazendo paz, que excede o entendimento, mas que encha o nosso coração e a nossa alma. Meu Deus e meu Pai, resolva também os problemas dessa vida. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Tu sabes todas as coisas. E a tua palavra diz que não cai um fio da nossa cabeça sem que o Senhor saiba. Nós não somos um número, nós somos uma pessoa especial para o Senhor. E que essa pessoa se sinta amada pelo Senhor. E que saiba que o Senhor é Deus. Pai, nós queremos agradecer a lição, que ela possa falar profundamente aos nossos corações e que nós possamos ser abastecidos por Ti, pela Tua palavra. Quero nos colocar a mim e essa pessoa em Tuas mãos para ser abençoada neste dia, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.